para conversar com você, responder algumas dúvidas. Eu tenho recebido muitas e muitas perguntas através de caixinhas do Instagram, então eu decidi fazer algo um pouco diferente hoje, responder pergunta de vocês diretamente através do vídeo. Então, antes de qualquer coisa, eu quero saber se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem. Então, por favor, me avise aqui através dos comentários, para eu saber se está tudo funcionando adequadamente, antes de eu entrar nas perguntas. Olá, tudo bem? Tudo funcionando? Tudo ok? Legal. Muito bem, a gente está se aproximando de um momento especial do ano, que é um momento onde eu e minha equipe nos reunimos para preparar um conteúdo especial, que neste caso, este evento vai ter um tema muito especial, que é a Jornada da Longevidade. Jornada da Longevidade é o nome que nós damos para um conjunto de aulas em vídeo, que é uma minissérie de conhecimento que nós preparamos, reunindo e condensando a síntese de vários temas importantes, com várias dicas importantes, com vários conhecimentos estruturais que você precisa ter em você para que você possa tomar atitudes construtivas no dia a dia, para que você saiba o que fazer para cuidar muito bem de você. E é um momento muito especial. Você pode assistir de onde você estiver, na sua casa, no seu trajeto até o seu trabalho, no seu momento livre. Então é só separar cerca de 20, 25 minutos por dia ao longo dessa semana para assistir às aulas, que elas vão ao ar todo dia cedo, às 9 horas da manhã, e elas ficam disponíveis todo esse período até o domingo. Então você tem uma semana inteira para assistir. Começa não nessa segunda agora, mas na segunda que vem, dia 28 de outubro. Então já marca na sua agenda. Eu sei que tem muita gente que já está inscrita, a gente já está com mais de 90 mil pessoas inscritas para assistir essas aulas. Olha que alegria poder levar tudo isso para tanta gente. É uma coisa que realmente me deixa profundamente satisfeito. Compartilhar com as pessoas aquilo que eu fiz para transformar minha saúde, para deixar de ser obeso, para me curar de vários problemas de saúde que eu tinha e não tenho mais. E mais do que isso, o conhecimento que está me proporcionando envelhecer muito bem, sem qualquer sombra de doença e desconforto, sem qualquer problema mesmo. Estou aqui chegando nos meus 40 anos e não me sinto tão bem, não tenho memória de me sentir tão bem assim. Estou muito melhor hoje do que eu estava na minha adolescência, nos meus 20 anos. E isso não é sorte, não é genética e nem é acaso. Isto é conhecimento colocado em prática. E o que eu quero fazer para todo mundo que está interessado é colocar isso disponível para que todos tenham acesso a esse conhecimento. O conhecimento transforma, o conhecimento te dá direito de escolher aquilo que faz bem para você, né? Para que você possa fazer escolhas conscientes, para você saber o benefício de cada coisa, para você saber o que comer, quando comer, quais os suplementos, quais as melhores opções, para você entender quais as melhores rotinas, os horários do dia, quais os mitos envolvidos em torno da alimentação, como cuidar muito bem de você em muitos sentidos. São aulas com muito conhecimento, muito mesmo, tem muita coisa legal. Eu terminei de escrever os roteiros hoje dessas aulas, eu passei os últimos 10 dias escrevendo, trabalhando nos detalhes para que não ficasse uma palavrinha fora do lugar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tenho certeza mesmo. Então, se você não se inscreveu ainda, é totalmente gratuito, não custa nada, é um presente para todo mundo. Tá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, porque você não vai querer perder isso. Não só você não vai querer perder, mas você vai querer indicar para as pessoas que você ama, porque é um conhecimento que tinha que ser ensinado em sala de aula, é um conhecimento que tinha que fazer parte do currículo escolar. Como cuidar do seu maior tesouro, o seu corpo, a sua saúde, o seu cérebro, a sua mente, a sua pele, tudo aquilo que compõe você. Né? Então, não perca. Tudo isso só para dizer isso, não perca. Dito isso, eu vou então responder perguntas. Tá? Aqui então a Elizabeth está perguntando se os conteúdos vão estar em apostilas. Não, nós não tivemos tempo de organizar tudo isso em apostila ainda, talvez na próxima edição, mas as aulas são muito claras, são assim como eu estou falando. Bem claro, bem simples, bem prático. Vão haver alguns materiais que acompanham. Tem uma receita especial de um alimento que eu vou compartilhar com todo mundo para você baixar e
praticar na sua casa. Eu gosto dessa receita. E tem um livro falando só sobre colesterol, esse mito que ainda assusta tanta gente desnecessariamente, ok? Então, não perca, vai ser incrível. Quero saber então perguntas que vocês possam ter, né? Eu sei que não faltam perguntas, então estou aqui me colocando à disposição para responder as perguntas, tá bom? Então, primeira pergunta sobre o açúcar de coco, se ele é benéfico. O açúcar de coco, ele é um açúcar, né, menos refinado, porém ele atua na glicemia do corpo de uma forma relativamente semelhante. Houve no início da divulgação do açúcar de coco, logo quando ele foi descoberto no Ocidente, porque ele sempre foi muito tradicional da Indonésia, a informação de que ele teria um índice glicêmico muito menor. E aí nós entramos depois de um tempo nessa pesquisa e descobrimos que na verdade ele tem um índice glicêmico menor porque ele tem menos sacarose, porém ele tem mais frutose. E a frutose é um açúcar que, quando em excesso, é tão ruim quanto a sacarose, só que ela é metabolizada por um outro caminho, então a gente não computa no índice glicêmico. Então o açúcar de coco realmente é um açúcar parecido com o açúcar mascavo, parecido com a rapadura, não tem assim uma grande e substancial diferença. Se você está procurando reduzir os açúcares na sua alimentação, este também é um que você vai ter que consumir ocasionalmente. Ele é extremamente saboroso, é uma delícia, não tenho o que dizer, especialmente com chocolates de uma forma geral, com achocolatados, polvilhando uma receitinha. Mas aí você usa assim como um toque gastronômico e não como uma coisa do dia a dia para você comer às colheradas, né? E sim como um toque de sabor. Essa é a minha. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Muitas perguntas. Se eu vou falar sobre consumo de carne, se a alimentação vegana é melhor, não vou tocar nesse assunto. Esse é um assunto que eu preciso de tempo para explicar. As variáveis, né? Então, assim, eu já fui vegano, eu já fui onívoro, eu já pratiquei vários diferentes sistemas de alimentação, já experimentei com muita coisa, já li muito, já li estudos, já acompanhei casos. E eu acredito que é possível você ser saudável sendo plant-based, vegano, vegetariano, e é possível você ser saudável sendo onívoro, comendo carne e outras coisas mais. Então, assim, não é um requisito e nem é o mais importante no que diz respeito à saúde. Tem outros fatores que são muito mais importantes para a construção e manutenção da saúde do que se você é onívoro ou vegetariano, tá? Isso é um ponto legal de trazer, porque em geral há uma forçação de barra para comprovar uma filosofia, seja do ponto de vista do vegetariano, que quer dizer que a sua escolha é melhor e deve servir a todos, seja do onívoro, low carb, paleo, que diz que o vegetariano está completamente equivocado nos seus pensamentos e visões sobre isso. Na verdade, as duas opções são viáveis, desde que você saiba os critérios certos para equilibrar cada escolha. Cada escolha tem o seu set de critérios, tem os nutrientes que costumam faltar, que você tem que observar, tem os critérios para a escolha dos ingredientes. Então isso é algo que eu trabalho de uma forma mais profunda dentro do curso online, que é um curso muito mais completo, onde eu tenho muito mais tempo para falar sobre isso, ok? Mas esse não é um tópico, como esse não é um tópico de extrema relevância, eu não falo dele na semana da longevidade, tá? Na jornada. Benefícios da maca peruana. Ok, benefícios da maca peruana. A maca é uma raiz que cresce nos Andes, em altitude, e ela é conhecida como um dos grandes tesouros dos andinos, porque ela eleva a produção hormonal, seja do homem, seja da mulher, aumentando a libido, aumentando a fertilidade. Então funciona para isso, mas ele é muito usado terapeuticamente para as mulheres que estão em fase de transição hormonal, que estão na menopausa, como um precursor de hormônios que vai estimular a produção natural. Então existem pesquisas científicas que mostram a maca equilibrando os hormônios naturais da mulher e até minimizando o uso de hormônios sintéticos ou até mesmo eliminando a necessidade em alguns casos. Então é um auxílio que você tenha uma opção de um alimento natural na forma de uma raiz em pó, que você pega um pouquinho, mistura na sua bebida diária, no seu iogurte, no seu feijão, no que você quiser e absorve os benefícios. É uma das várias coisas que a natureza nos disponibiliza. O que mais? Aqui a Leila está perguntando como fazer inscrição para a jornada. Logo depois que terminar essa live eu vou postar isso de novo nos meus stories, mas está lá no perfil, no meu bio, no meu perfil do Instagram, @FlávioPassos. Você clica lá, tem lá jornada, clique aqui para se inscrever. Você clica,
preenche o seu e-mail, se cadastra lá, não custa nada, em 2 minutos você se inscreve, você não vai querer perder isso, é sério, tá muito especial. Que mais? Que mais? Daniel do Vale perguntando: comer banana no pós-treino afeta ganho de massa muscular? Eu tenho pesquisado com nutricionistas esportivos e a visão mais atual, que os estudos mais atuais estão trazendo sobre essa questão de pré-treino e pós-treino, é de que isso não é tão relevante assim. Que o que realmente impacta é a sua alimentação, o seu estilo de vida como um todo, né? A menos que você seja um atleta de alta performance, que ali realmente milimétricos ajustes e horários vão fazer uma diferença substancial para você, o que você come antes e depois de um treino comum vão variar um pouquinho do resto do seu estilo de vida, né? Do que você comeu no dia anterior, no que você estocou no dia anterior, porque não é assim que você toma uma proteína e aquilo imediatamente está disponível para você usar, ou que você come um alimento e realmente aquela energia está disponível para você. O seu corpo estoca a energia que ele precisa e ele vai usando aos poucos. O processo de assimilação do alimento até que ele se torne energia é um processo gradual, né? E o que a gente sabe, por exemplo, comer uma banana antes do treino te deixa um pouco mais confortável. Dependendo da intensidade do treino, pode te ajudar. Qualquer fonte de carboidrato antes do treino ou pós-treino aumenta positivamente a insulina, que é um hormônio de armazenamento que ajuda a repor o glicogênio e fortalecer a massa muscular. Então, sim, são horários bons para se comer, seja antes, seja depois. Eu, particularmente, prefiro me alimentar depois do treino, eu me sinto bem. E aí, em geral, eu uso não só um carboidrato, uma banana, uma raiz, ou eu uso também alguma fonte proteica concentrada combinada para servir de matéria-prima de síntese, para que meu corpo possa se reconstruir a partir daquele momento. Mas tudo isso varia da individualidade, do que você comeu ao longo do dia, o que você vai comer no futuro. Então, não é assim uma ciência tão simplista quanto dizer que você precisa comer alguma coisa antes, você precisa comer alguma coisa depois do treino, tá bom? Existe um limite de xilitol para consumir diariamente? Esse é mais um ponto que varia de acordo com o indivíduo. Tem pessoas que comem quantidades relativamente altas de xilitol e não sentem nada. Tem pessoas que comem um pouquinho e sentem distensão abdominal, formação de gases. Isso se diz respeito e se deve principalmente a algum tipo de disbiose, que é um desequilíbrio do microbioma, das bactérias que habitam o seu intestino. Quando você tem um tipo específico de bactérias que vai fermentar a partir dessa matéria-prima do xilitol, que é um tipo de fibra fermentável, isso pode agravar, né? Então, o que vai determinar o quanto de xilitol você come sem problemas é a sua flora, a sua capacidade de processá-lo sem sentir os incômodos. E você vai saber isso. Se você sente um peso, se você sente uma formação de gás, se você sente um inchaço, se você tem algum tipo de diarreia suave, pode ser que você tenha passado da conta. E isso, na verdade, diz respeito a diferentes alimentos. Tem vários alimentos que fazem isso, não é só o... Opa! Caiu aqui. Voltando. Este suportezinho precisa ser trocado. O que mais? Como controlar a vontade de comer pão pela manhã? Tem vários aspectos interessantes, né? Então tem um aspecto... Deixa eu ver se está aqui. Tem o aspecto do seu hábito, né? De você transformar a sua expectativa emocional de consumir um determinado alimento pela manhã e de ficar satisfeito apenas quando você consome isso. Então há sempre uma ligação emocional com o alimento que você está comendo, há sempre algo que precisa ser trabalhado psicologicamente no sentido de desapego. E uma coisa que ajuda demais nesse sentido é você entender como aquele alimento em particular opera no seu sistema, né? O que você sente, como aquilo funciona, o que aquilo te provoca. Então, quando é alguma coisa que você sabe que não é bom para você, que você entende por que não é bom para você, e por que a sua individualidade não se dá bem com aquilo. E aí também você vai observando como que comer aquilo não faz muito bem para como você se sente nos momentos seguintes. Você consegue aos poucos ir deixando de comer dentro dessa via psicológica. Mas existe uma outra via, que é a via da saciedade bioquímica, que é o seu corpo não ter vontade fisiológica daquilo. O que é o pão?
senão uma forma de amido concentrado, né? Especialmente o trigo moderno, que é uma fonte de um superamido, que é muito, muito concentrado, que para o seu corpo funciona mais ou menos como uma fonte de açúcar. Não é tão diferente comer um doce, comer um pão, na prática é a mesma coisa. E deixar de comer açúcar e deixar de comer pão passa por caminhos semelhantes, que é você encontrar quais são os nutrientes que o seu corpo precisa para gerar saciedade dentro dele. Então, quando você aumenta o seu nível de saciedade a partir da suplementação desses nutrientes, que são basicamente alguns minerais, alguns aminoácidos, eu vou explicar um pouco sobre isso na jornada da longevidade, você se sente saciado, a sua vontade diminui e fica mais fácil você deixar de comer, seja o açúcar, seja um pão, porque a partir da saciedade é tudo mais simples, tudo funciona melhor, ok? Ficou claro? Isso se aplica a várias coisas. Então, o conhecimento ele te ajuda a se livrar de compulsões alimentares sem tanto esforço. Isso é super legal, você saber o que você está fazendo. O que mais? Óleo de coco é bom para fritura. É uma das melhores opções. É um óleo que é resistente ao calor. Outras boas opções, a manteiga ghee. Ele tem propriedades com calor muito semelhantes ao do óleo de coco. O próprio azeite de oliva é um óleo bom, especialmente quando ele é o extra virgem. Isso vai um pouco diferente do senso comum. A gente aprende que o óleo de coco, que o azeite extra virgem é bom para usar somente a frio e que você não deve aquecer o azeite, ou que se você vai aquecer o azeite, você deve usar o azeite apenas virgem, né? Mas na verdade o que acontece é que o azeite extra virgem é rico num grupo de antioxidantes. E quando esses antioxidantes estão fazendo parte do azeite que está sendo aquecido, eles preservam o azeite da oxidação. Então, mantém a estrutura do azeite mesmo no calor. Então, fica essa dica para você. Se você gosta de cozinhar, gosta de usar óleos na culinária, eu recomendo também o azeite. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga. A combinação dos dois não só é saudável, mas gera um sabor maravilhoso. Qual o principal suplemento na prevenção do Alzheimer? Essa é uma ótima pergunta. Ela não é uma pergunta simples, assim, pontual, você vai usar tal coisa, né? Mas ela requer uma compreensão de quais são os mecanismos de formação do Alzheimer, como ele se forma, como ele se manifesta e como você pode agir no seu dia a dia com as suas escolhas para que ele não aconteça, né? Ou no mínimo que você reduza drasticamente a chance de acontecer. E ao mesmo tempo, como você pode agir para reverter os sintomas de algo que já começou a acontecer. Como você pode nutrir o seu cérebro de volta para que ele volte a funcionar adequadamente. Isso diz respeito não só ao Alzheimer, mas também a Parkinson, a outros tipos de demência, a qualquer disfunção cerebral, a perda de memória. Este é um dos tópicos de uma das aulas da Jornada da Longevidade. Então essa aula está imperdível, é uma das minhas aulas preferidas, é a 4ª aula. Vocês têm que assistir, tá demais isso, tá muito rico, ok? Deixa eu ver o que mais. Aqui a Elisângela está perguntando como fazer para eliminar o açúcar de vez. A mesma coisa que eu falei sobre o trigo serve para o açúcar, tá? Aqui a pessoa perguntando se o óleo de coco sem sabor é bom. Ele é, não tem problema nenhum. Ele é simplesmente um óleo que passa por uma filtragem de uma das partes do óleo chamado ácido capróico, que é o que dá o cheiro e o sabor do óleo de coco. Quando você tira o capróico, que é um dos triglicéridos de cadeia média que compõem o óleo de coco, ele permanece saudável, só que sem este aroma. E ao mesmo tempo ele irrita um pouco menos a mucosa intestinal. Eu gosto bastante do óleo de coco sem sabor, também não tenho nenhum problema com óleo de coco convencional. Isso é uma particularidade para quem não gosta do sabor. Ok? Quanta coisa, né? Estou com as vistas muito cansadas. O que pode melhorar? Puxa, acho que a primeira coisa é entender que nós abusamos das luzes artificiais hoje em dia, né? Sim, através de luzes que a gente tem na nossa casa, essas luzes brancas muito fortes, elas são muito agressivas para a nossa visão, né? Sobretudo à noite, que é um horário que a gente deveria estar já condicionando o cérebro a sintetizar melatonina, que é o hormônio do sono. Quando a gente olha para uma luz branca muito intensamente, né? Muito diretamente, aquilo induz o nosso corpo a pensar que o sol está por aí. Então a gente não produz essa luz. E isso não só afeta a qualidade do sono, mas também, de alguma maneira, gasta um pouco a visão, né? A gente já sabe que afeta os olhos.
Mas existem outras formas também da gente abusar da luz artificial. Uma delas é a partir dessa telinha, aí esse celular aí que a gente fica olhando toda hora, o tempo todo, né? Com essa luz branca. Tanto que os produtores, a Apple, a Samsung, que os desenvolvedores de software estão criando o chamado modo Night Mode, para todos esses aparelhos, onde você clica um botão e tudo na sua tela que seria fundo branco vira um fundo preto e as letras ficam brancas, reduzindo a intensidade do branco da luz artificial nos seus olhos. Isso é super legal, tem vários aparelhos que já têm isso disponível, o meu já tem, meu Instagram é todo preto, para dar um exemplo, né? E fique atento a esse fato. Televisão também faz isso, emite, né? Fica piscando umas luzes brancas, né? Muito intensas. Não devemos abusar da televisão no horário noturno. Tá aí mais uma dica interessante. Troque o seu programa de entretenimento na TV por um bom livro que vai te enriquecer, que vai te fazer crescer como pessoa. Isso é uma ótima dica. Mas além de tudo isso, existem outras coisas também, né? O fato da gente sempre olhar para coisas muito perto o tempo todo, celular, pessoas aqui perto, e não contemplar tanto assim o horizonte, um pôr do sol, a distância, faz com que a gente atrofie alguns músculos da visão, tá? Então eles vão perdendo tônus e a gente vai desenvolvendo uma dificuldade de enxergar de longe e aos poucos também de enxergar de perto. Então é muito importante a gente ficar alternando o foco da visão, é como se fosse um exercício físico que a gente faz para os olhos. Não importa a idade, você pode estar mais velho, você pode estar mais novo, isso é muito importante, tá? E também existem os nutrientes para os olhos, são outro capítulo, só para citar dois, tem a luteína e a zeaxantina, que são carotenoides muito importantes para nutrir os olhos, para nutrir a saúde dos olhos, você não deve deixar faltar, ok? O que mais? O que é bom para câimbras? Tem algumas coisas importantes. A mais importante delas é potássio. Falta para uma grande parcela da população. Não deixe faltar potássio na sua alimentação, tá? A melhor fonte de potássio para mim é o abacate, o avocado. Você também tem potássio em quase todas as frutas, na laranja, na tangerina, na banana, na água de coco. Mas eu prefiro o abacate como fonte de potássio. Muito concentrado, muito saboroso, muito versátil como ingrediente culinário, dentre outras qualidades. Que mais? Tomo o ômega 3 da Pura Vida de manhã após o meu treino. É preciso tomá-lo junto com uma colher de óleo de abacate? Eu sugiro você, em primeiro lugar, usá-lo junto de alguma refeição. Tem vários nutrientes, suplementos que a gente absorve e aproveita melhor quando a gente come junto dos alimentos, por uma série de motivos. No caso do ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias, no caso da curcumina, da astaxantina, que são antioxidantes anti-inflamatórios bem interessantes, eu recomendo você não tomar logo após o treino, porque após o treino a gente está num processo natural e saudável de inflamação, que é o que o corpo usa para refazer, reconstruir e fortalecer os seus tecidos, a sua massa muscular. Então, o horário bom é você distanciar um pouco do treino, umas 3, 4 horas antes ou umas 3, 4 horas depois, tá? Então essas duas dicas importantes. Já faço uso do biocálcio, preciso suplementar com magnésio também? Olha, magnésio é uma dessas poucas coisas que eu acho que todo mundo deveria suplementar, né? Quando você estuda, vê as estatísticas, o grau de deficiência que as pessoas sofrem de magnésio, o quanto que é amplo os efeitos da sua deficiência, o quanto que isso te prejudica em diversos sentidos. Eu escrevi inclusive um texto sobre isso recentemente aqui no Instagram, né? E mandei para o e-mail das pessoas que estão cadastradas na minha lista. Você logo pensa que realmente é uma coisa que não pode deixar faltar. E quando a gente pensa que o solo brasileiro, onde se plantam os alimentos, onde eles deveriam absorver o magnésio, quando a gente pensa que o solo brasileiro é deficiente, naturalmente deficiente em magnésio, a gente entende por que as estatísticas estimam que 85% das pessoas é deficiente em magnésio. Então é uma coisa que eu particularmente não deixaria faltar, ok? Quando teremos a fórmula com magnésio? Nós já temos magnésio na Pura Vida, o biomagnésio, que é o magnésio bisglicinato, que é um magnésio quelato que você absorve sem problemas intestinais. Tem alguns tipos de magnésio que dão uma soltura excessiva nos intestinos e o bisglicinato ele é absorvido e usado diretamente
Muito bom, é o melhor que tem, por isso que a gente escolheu ele. Quantas perguntas! Qual será o conteúdo exato do curso? O conteúdo é vasto, eu não consigo aqui falar em poucas palavras. Vocês vão receber depois um PDF, né, descrevendo cada partezinha, tudo que tem ali dentro. É muita coisa mesmo, tem muita coisa legal, tá? Pessoas perguntando sobre insônia, dificuldade de dormir. Eu falo um pouco sobre isso na Jornada da Longevidade também. Tem várias dicas legais ali. Tem dicas não só para melasma, mas para a pele como um todo. Eu vou falar sobre colágeno, sobre os mitos em torno da suplementação do colágeno. Vou falar sobre quais são os nutrientes que a pele precisa para ficar bonita, para ficar viçosa, para você diminuir a produção de rugas, para você ficar com uma pele bonita de dentro para fora. O que você faz dentro é muito mais relevante para o seu aspecto de pele do que aquilo que você passa externamente. É claro que ajuda, né? Existem cosméticos incríveis, existem opções maravilhosas, existem componentes como ácido hialurônico que você passa que a pele absorve e usa bem. Mas aquilo que você come, a base da sua alimentação, os nutrientes que você provê ao seu corpo, são muito mais relevantes para como a sua pele vai se apresentar, não só do rosto, mas a sua pele como um todo, do que aquilo que você aplica. Perda de massa magra após os 40 anos, tópico super importante, né? Na verdade começa a partir dos 30, quando a gente começa a ter um declínio na produção hormonal. Então a gente deixa de ter os hormônios que suportam a nossa massa magra de uma forma saudável, né? De uma forma realmente natural, sem que a gente tenha que fazer muito esforço por isso. Então, existe uma série de cuidados, compensações, ajustes na alimentação para que você previna essa perda. Existe, claro, a necessidade da prática de atividade física, né? Nenhuma massa muscular vai ser construída ou mantida se você é completamente sedentário. Nós habitamos um corpo que foi feito para se mover. Ele demanda atividade física da mesma forma como nós demandamos oxigênio, da mesma forma como nós precisamos dormir e da mesma forma como nós precisamos nos alimentar. Então, isso é fundamental, entender que exercício físico, atividade física é algo que realmente é necessário. Ok? São muitas perguntas, gente. Eu não vou conseguir responder todas. Eu estou vendo aqui que vem uma por segundo, em média, uma a cada 2 segundos. É inviável responder tudo ao mesmo tempo. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, tá? O que fazer para prevenir o entupimento das artérias? Essa é uma ótima pergunta também. Esse é um dos tópicos mais importantes da Jornada da Longevidade. Tá? Como você prevenir doenças cardíacas a partir das suas escolhas diárias. Gente, não dá para perder esse conhecimento. Você tem que saber isso. Você tem que saber isso. O que mais? Licopeno, um carotenoide super importante, um antioxidante importante, sobretudo para os homens, porque ele previne a formação de câncer de próstata, dentre outras coisas. Ok? Aqui, ó, Thaís está falando, eu uso a maca peruana, os fogachos diminuíram com 1 mês de uso. Tá vendo? Funciona. O que eu posso fazer para viver mais? Essa é uma ótima pergunta também, que eu respondo na Jornada da Longevidade. Estão vendo? Eu reuni uma série de perguntas comuns que a maioria das pessoas tem e resumi isso em aulas, que você vai poder assistir aulas completas, né? Você vai tirar ali 20, 25 minutos do seu dia nessa semana para sentar, colocar um bom fone de ouvido e absorver o conhecimento, ok? É muito rico, muito especial. O que mais? Diabético pode usar cúrcuma? Sim, não há nada na cúrcuma que não seja benéfico, que atrapalhe o diabético, ok? Fale sobre o jejum intermitente, tópico interessante, já falei algumas vezes nas lives, algo que eu pratico quase todos os dias, faz muito bem para mim. Fale sobre a moringa, leite e rinite alérgica tem alguma relação? Pode ser, depende do indivíduo. Gordura abdominal, como acabar com ela? Você nunca acaba com uma gordura localizada, específica. Eu quero tirar só a gordura do abdômen, não quero tirar as gorduras das nádegas, por exemplo, né? Não existe isso. A gente reduz a gordura do corpo como um todo a partir de mudança na dieta, tá? Isso é muito interessante perceber também. A alimentação é muito mais relevante para o emagrecimento, muito mais do que a prática da atividade física, tá? Tem muita gente que vai correndo na esteira para emagrecer, aí sobe e come uma pizza, né? Não é assim que funciona. A alimentação é que vai fazer você emagrecer, se você tem excesso de peso. E a alimentação que vai te proporcionar fortalecer
se você precisa construir massa muscular, que é algo que você deveria querer fazer, porque é uma das coisas mais saudáveis e que mais auxiliam a longevidade também. Você envelhecer bem depende também de você ter uma boa massa muscular construída. Tá? Envelhecer bem, gente, não é só chegar aos 100 anos de qualquer jeito, né? Chegar magrinho, fraquinho, doído, né? Enrugado, isso aí você envelheceu. Não significa que você envelheceu bem. A ciência da longevidade, os pesquisadores mostram que o potencial humano é tremendo, que a gente tem a capacidade de ir muito além dos 120 anos com qualidade. Isso não sou eu que estou falando. Isso são os pesquisadores especializados em extensão da expectativa de vida, né? A partir de hábitos de vida, a partir de suplementação, a partir de alimentação. É sobre isso que eu vou tratar, vou apresentar estudos científicos, vou mostrar estatísticas. Eu tenho certeza que você vai sair bem inspirado da jornada da longevidade, tá? Deixa eu ver uma coisinha. Ok, vou responder as duas últimas perguntas, tá? Para não ficar muito longa. Como repor o colágeno? Falo na jornada da alimentação, da longevidade. Shake da Herbalife, o que eu te digo? Puxa, difícil falar de outras marcas, né? Eu te recomendo ler os ingredientes, veja do que ele é feito e aí estude sobre esses ingredientes. Se você achar que esses ingredientes são boas matérias-primas para a sua saúde, você continua usando. Eu, particularmente, não uso e não usaria. E é isso tudo que eu posso dizer sobre esse produto nesse momento, ok? Deixe-me ver. Eu sou muito ansiosa e como demais. Você sabia que a ansiedade e a depressão têm uma relação profunda com a sua alimentação e com seus hábitos de vida? Este também é um tema da jornada da longevidade. Eu vou descrever como isso acontece e eu vou descrever caminhos para você se recuperar desses estados tão desagradáveis da mente que arruinam a sua vida, né? Muito dos desequilíbrios mentais tem a ver com hábitos alimentares. Isso não é uma extrapolação, isso quem diz é a ciência e eu apresento os estudos científicos que embasam isso na jornada da longevidade. Bom, eu acho que já ficou claro que esse é um evento imperdível, que você tem que se inscrever. Tem muita gente que chegou agora, que não viu falando aqui no começo. Eu vou falar um pouquinho mais antes de encerrar. A jornada da longevidade é um conjunto de 5 aulas em vídeo que eu vou apresentar gratuitamente através da internet, tá? É gratuito, não custa nada, é um esforço nosso para compartilhar conhecimento para o maior número possível de pessoas. E são aulas que você assiste do seu celular, você pode assistir na sua casa, no seu tempo livre, você pode assistir na sua jornada de trabalho, você coloca no carro tocando enquanto você dirige, só não deixe de assistir, porque o conhecimento está muito selecionado. Eu fiz uma síntese de tudo o que você precisa saber sobre anti-envelhecimento, sobre prevenção de doenças crônicas. Está riquíssimo, está imperdível, é totalmente gratuito. Eu sugiro que você se inscreva se você ainda não fez isso. Então você vai na minha bio, no meu perfil, @FlávioPassos, clica lá, tem um link, em 2 minutos você se inscreve, vai receber no seu e-mail a confirmação e lá eu vou avisar quando as aulas forem ao ar, tá bom? Compartilhe com as pessoas que você acredita que poderiam se beneficiar de todo esse conhecimento. É um conhecimento riquíssimo, é um conhecimento transformador e é a base daquilo que eu aprendi ao longo de mais de 15 anos de pesquisa minuciosa com alguns dos maiores médicos, nutricionistas e pesquisadores de saúde desse mundo, tá bom? Fica esse meu convite especial. Vai ser sem dúvida o melhor evento de saúde deste ano. Não é porque a gente está fazendo, mas a qualidade daquilo que foi construído está muito especial, tá bom? Então é isto. Muito obrigado. Uma ótima fim de tarde, um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana, uma ótima vida para todo mundo. Até já.